Olá, tudo bom? Eu sou a Débora, do Modernizando Crochê, e hoje a gente vai aprender a fazer esse lindo ursinho de crochê utilizando a técnica amigurumi. Nos vídeos anteriores, eu ensinei a fazer os formatos básicos, a esfera, o cilindro, o formato coxinha ou pera, que é o formato do nosso corpinho do urso. E hoje nós vamos montar esse urso, eu vou ensinar técnicas de costura, de bordado do focinho e da boca, e eu espero muito que vocês gostem. Então, para fazer esse ursinho, é só continuar assistindo. Então vamos lá, para fazer esse ursinho nós vamos precisar de fio barroco, eu utilizei a cor Serenity e a cor cru para fazer os detalhes, agulha de crochê 4 milímetros, tesoura, agulha de tapeçaria para a gente fazer os acabamentos e costurar as partes do ursinho, o marcador de pontos, dois botões para servir de olhos, ou vocês podem usar aqueles olhos já próprios para amigurumis, e um pedaço de fio preto. Eu vou usar o rubi aqui da Círculo para bordar o focinho, e a manta acrílica que vem geralmente num saco assim. Eu estou utilizando a fibra siliconada, tá? Então vamos lá, para fazer o urso nós vamos precisar fazer três esferas, aquelas esferas que eu ensinei na aula 2, aí você pode voltar lá para ver. Nós vamos fazer uma para a cabeça com 8 carreiras de aumento, aqui ó, como eu mostrei lá a gente fez uma de 7, é só você acrescentar uma carreira a mais, ou fazer o ursinho com 7 também, aqui com 8 eu acho que ele fica mais bonitinho. Eu fiz 8 carreiras de aumento, 8 planas. A única diferença é que quando a gente vai fazer o amigurumi, para fazer a cabeça ou o corpo, eu não preciso fechar, fazer até o finalzinho, até sobrarem 6 pontos. Aqui eu fiz as 8, né? Então eu fiquei 8 vezes 6, 48, eu fiquei com 48 pontos. Aí eu fiz 8 carreiras planas, ponto sobre ponto, então ficaram 8 carreiras com 48 pontos cada uma, e aí depois eu fui reduzindo. Então de 48 eu passei para 42, depois para 36, depois para 30 e para 24. Quando eu cheguei em 24 pontos eu parei para poder costurar depois no corpo do ursinho, tá? A gente faz assim para que fique uma linha do pescoço perfeita, tá? Porque se a gente fecha tudo fica mais difícil de costurar. Bom, então é uma esfera com 8 carreiras de aumento, e para as orelhas são 2 esferas com 3 carreiras de aumento. 1, 2, 3, isso, 3 carreiras de aumento, 3 planas e uma só de redução. Então eu fiz 6, 12, 18 pontos, aí eu fiz ponto sobre ponto e eu fiz uma redução só, eu passei de 18 para 12. Como eu falei, tá tudo super explicadinho no vídeo 2, e a receita eu vou deixar escrita para vocês com o link aqui e no site da Círculo, tá? Então são 3 esferas. Nós vamos fazer também 4 cilindros, 2 deles para perna com 24, então eu fiz 24 pontos, né? 4 de aumento. Eu fiz 6, 12, 18, 24. 4 carreiras de aumento e 8 planas. A única parte diferente do vídeo 3 que eu não fiz foi fechar o meu cilindro. Eu vou deixar ele aberto, porque assim ele tem um formato mais próximo de uma pata do que se eu fechasse ele e ele ficasse com o outro lado assim. Então eu vou fazer 2 cilindros de 24 pontos, de 4 carreiras de aumento, né, no total de 24 pontos, para as perninhas, e vou fazer 2 de 18, ó. Eu fiz 6, 12, 18, fiz 3 carreiras de aumento e 6 carreiras planas para os bracinhos, ok?
Como eu disse, está tudo explicadíssimo lá no vídeo e tem a receita também para vocês, escrita, tá? E para o corpo... não, antes do corpo tem o focinho, desculpem. Para o focinho, o que eu fiz? Eu fiz como se fosse fazer uma esfera, né? 6, 12, 18, então eu fiz 24, fiz 4 carreiras de aumento e depois eu fiz 2 planas só e deixei como uma metade de uma esfera aqui, tá? Porque se fosse uma esfera completa a gente teria 4 de aumento, 4 planas e 4 de diminuições, né? O que eu fiz? Eu fiz 4 de aumento e 2 planas, ficou uma meia esfera para a gente fazer o focinho. E, finalmente, para o corpo, eu fiz o formato coxinha ou formato pera, como vocês preferirem, do vídeo passado, do vídeo 4. E aí eu fiz 8 carreiras de aumento, 8 carreiras planas. E depois, tal como explicado lá no vídeo, eu fui fazendo uma de redução, uma plana, uma de redução, uma plana, uma de redução, uma plana, até eu ter 24 pontos. Por que 24? Porque essa é a medida da cabeça também. Então, na hora da gente emendar, o mesmo número de pontos do corpo e da cabeça facilita bastante a costura. Então, o objetivo do vídeo de hoje é mostrar como a gente vai montar esse ursinho, todos os acabamentos, todos os detalhes, como fazer a união das peças, ok? O que eu vou fazer com vocês, que eu não fiz em nenhum vídeo, é uma circunferência simples que eu vou fazer aqui para barriguinha. Então, vamos lá. Com o fio creme e agulha 4 milímetros, eu vou fazer o meu ezinho de sempre. Vou fazer puxar uma laçada, né? Fazer uma corrente bem grandona aqui, ó. Fica aparecendo nozinho. A segunda corrente e, como a gente iniciou todas as peças, 6 pontos baixos dentro dessa primeira corrente feita grandona. Então, como em todas as peças, né, de amigurumis, nós não vamos fechar a carreira, vamos deixar a carreira em espiral. Eu vou marcar aqui meu último pontinho. Aí, o que eu vou fazer? Segunda carreira normal, como se eu fosse fazer uma esfera, ou um cilindro, ou uma pera, enfim. Eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, de 6 eu vou passar para 12. Como eu expliquei para vocês nos vídeos anteriores, eu costumo pegar só a alça de trás por uma questão estética, porque eu gosto que fique esse aspecto aqui. Mas você pode pegar nas 2 alças sem nenhum problema. Então, vamos lá. 2 pontos baixos em cada ponto da carreira anterior, até o final, quando terminaremos com 12 pontos. Então, finalizei aqui a carreira com 12 pontos. Agora, se você quiser, por exemplo, enfeitar a orelhinha, esse é um bom tamanho, ó, estão vendo? Então, a gente pode fazer duas circunferências de 2 carreiras, tá? E a gente para por aqui e faz 2. Eu vou só continuar porque eu quero fazer a barriga com vocês, mas depois eu vou fazer também essas duas carreiras. A única coisa é que, se nós fôssemos parar aqui, como ela é uma peça bem pequenininha, para que o formato fique perfeito, eu fecharia com ponto baixíssimo aqui e arremataria, tá? Só para fechar o formato. Então, vamos continuar. Eu vou só mudar meu marcador de posição para marcar o último ponto feito. Terceira carreira, grupinhos de 3, ou seja, um aumento no primeiro ponto, 2 pontos baixos e 1 ponto no ponto seguinte. Esse bloquinho de 3 aqui, nós vamos repetir até o final da carreira. Então, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, vamos finalizar com 18 pontos baixos. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos, vamos dar início à quarta. Então, vocês estão vendo que é sempre
Da mesma forma que a gente começa qualquer formato do amigurumi, são com essas carreiras circulares. Quarta carreira, bloquinhos de 4. Então, um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto e um ponto baixo em cada um dos próximos 2. Então, ficou aqui um aumento e um ponto baixo em cada um dos próximos 2. Esse bloquinho de 4 nós vamos repetir até o final da carreira, ficando com 24 pontos baixos. Terminei aqui a quarta carreira, vamos para a quinta carreira. Então, quinta carreira, bloquinhos de 5. Eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto e um ponto baixo em cada um dos próximos 3. Então, esse bloquinho de 5 aqui, um aumento em cada um dos próximos 3, eu vou repetir até o final da carreira, quando ficaremos com 30 pontos baixos. Então, finalizamos aqui a quinta carreira, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo, cortar o fio, vou deixar um pedaço de fio para costura, cortar o fio e puxar. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o corpinho e vamos costurar com agulha de tapeceiro a barriga no corpinho. Aonde que eu vou costurar? Bom, a gente tem que imaginar o seguinte: quando encher esse corpinho aqui, ele vai ficar mais ou menos neste formato, né? Aí eu vou colocar as perninhas aqui, meio que beirando onde ele vai encostar aqui na mesa, e aí eu posso pensar em colocar no meio aqui minha barriguinha, porque daí eu vou colocar o braço aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar 3 carreiras para cima e vou costurar com a agulha de tapeceiro essa barriguinha aqui no corpo. Vou até marcar para não perder o lugar aqui. Então, nós vamos costurar deixando 3 carreiras aqui no final do corpo, tá? E eu vou também costurar as outras as outras circunferências no meio da orelhinha, para quando eu colocar ela já ficar com o fio cru aqui no meio, ok? Então, ó, para costurar é bem fácil. Essa alça que eu deixo aqui, além dela ser esteticamente, eu gosto, né, do aspecto que ela fica, ela facilita a costura. Ó, eu pego só a alça e pego um ponto. Se você não deixou a costura, não tem problema, tem como pegar também no ponto baixo, eu daria para pegar aqui no ponto, tá? Então, a gente vai mais ou menos dividir aqui o número em 4 para poder costurar. Então, aqui eu já costurei 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar mais um aqui, 6. Aí eu vou começar a descer para dar o formato arredondado, tá? E assim a gente vai costurando toda a peça. Eu já volto para mostrar como é que arremata para vocês. Então, terminei de dar a volta toda, o que eu faço? Eu passo o fio para dentro da peça e venho aqui para fazer o nozinho. Fazer um nozinho duplo para não ter perigo. Esse aqui a gente faz quando a gente coloca a barriguinha ou qualquer outra peça, é quando a gente costura ela numa peça vazia. Agora, se você já tivesse enchido, por exemplo, suponha que você já tivesse colocado a manta aqui, já tivesse costurado com a cabeça e tivesse resolvido colocar a barriga depois de pronto o ursinho. Também pode. A única diferença é que aí você vai fazer um nozinho
aqui, né, na peça, no final, e aí vai esconder o fio lá dentro. Bom, costurei aqui a barriga, costurei os detalhes nas orelhinhas. Agora nós vamos fazer o focinho. Nós vamos bordar aqui o focinho. Bom, eu peguei aqui a minha linha rubi preta, coloquei numa agulha também sem ponta, mas um pouco menorzinha, e dei um nó aqui na ponta. O que que eu vou fazer? Eu vou prender essa linha do avesso para ficar um bom acabamento. Então eu venho aqui, pego um pontinho qualquer, passo e passo aqui, ó, no meio das duas linhas. Eu fiz um fio duplo e fiz um nó, né? Vou passar aqui no meio das duas linhas. Aí essa linha tá bem presa, não vai soltar. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou passar ela pra cá. Deixa eu ver em que altura. Aqui tá bom. Passei a linha pra frente. E aí eu vou fazer como se fosse desculpa, tá a tremedeira da câmera. Eu vou fazer como se fosse um triangulinho aqui com o centro da minha peça. Então, eu fiz aqui, vou pular um ponto, vou colocar aqui, ó. Então, aqui vai ser o triangulinho do meu focinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou preencher com a linha. Opa, tá engatando na outra agulha aqui. Então, eu vou preenchendo, colocando a agulha sempre bastante próxima ao último pontinho feito. Isso aqui para quem sabe bordar, tira de letra, né? E a gente vai colocando o fio e vai preenchendo. Então, terminei de preencher aqui o focinho, a gente põe a agulha aqui embaixo. Eu vou fazer aquele risquinho, aqui ó. Coloca a agulha aqui e volto para fazer aquele risquinho embaixo do focinho. Aí, se você quiser, você já põe a agulha aqui para baixo para fazer um sorriso. Aí é só bordar aqui, fazendo o chamado ponto atrás, né? Que acho que é assim que chama. Você volta e vai preenchendo, ó. Volta e vai preenchendo. Aqui. Agora tá bem simpático. Aí a gente vai aqui no verso, dá um nozinho. E corta o fio. Pronto. Não tem importância o verso ficar feio. Quem sabe bordar vai fazer um verso bem bonitinho, mas não tem problema se ficar feio, porque vai ficar para dentro do nosso amigurumi. Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a colocar as peças aqui no rosto. Vamos começar pelo rosto. Bom, o rosto cheio, ele vai ter mais ou menos esse formato aqui, certo? Aí, nós vamos colocar no centro o focinho e aqui os olhos. No amigurumi, os olhos são grandes e mais afastados. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte... a gente pode colocar aqui, ó, estão vendo? Vai ficar mais afastadinho, próximo do focinho. Ou a gente pode utilizar até um botão maior, como preferir. A hora que você achar um local que você fique satisfeito, né, com o posicionamento do olho, é só pregar o botão. Eu vou pregar o botão e já volto aqui com vocês.
Então, eu coloquei os olhinhos onde eu achei que ficava bom. Aqui, no meu caso, eu coloquei entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre a 7ª e a 9ª carreira. E o focinho eu já prendi aqui e vou começar a colocar aqui na 8ª carreira. O que eu vou fazer novamente é dividir mais ou menos os pontos totais por 4, para poder colocar no formato mais circular. Agora vamos colocar a orelhinha. Eu já coloquei uma, vou colocar a segunda com vocês. O trabalho terminou aqui. O que eu faço é colocar a agulha nesse próximo, para não ficar esse degrau, né? E aí nós vamos colocar a orelhinha no espaço que a gente achar que fica melhor. Aqui a minha eu coloquei entre as carreiras 4 e 8. Aí a gente vai pegar aqui o lugar. 1, 2, 3, 4. Deixa eu só ver se ficou simétrico. Ficou. Então eu vou colocar a agulha aqui e não pode esquecer que a gente tem que pegar o ponto dos dois lados aqui para ficar bem colocadinho. Então eu pego um ponto do lado e o ponto do outro, tá? Pego o próximo ponto da cabeça aqui, pego um ponto do lado e um ponto do outro. Aqui, como vocês vão ver, a gente tem mais pontos do que as 4 carreiras, então às vezes eu vou colocando dois pontos da orelha para um ponto da cabeça, até para ficar mais franzidinha. Tá? Então, só terminar de colar, eu já volto. Colar não, de costurar, perdão, e eu já volto. Então, terminei de costurar, eu vou colocar a agulha lá no verso para dar o nosso nozinho. Aqui. Pronto. Não precisa nem cortar o fio, porque ele vai ficar aqui dentro. Tá? Então, as orelhinhas estão colocadas, os olhos também. Agora, nós vamos colocar o focinho. Então, como eu falei para vocês, a gente mais ou menos divide por 4. Tem 24 pontos, 6 para cada lado, para ficar um formato mais arredondado. Então, vamos só posicionar aqui para o focinho não ficar torto, né? E aí, nós vamos... primeiro, antes de começar, tirar o degrau. Colocar aqui a linha e aí nós vamos começar a colocar. Então eu vou começar na 8ª, 9ª, 10ª, 1ª, 2, 3, 14, 15, na 16. 16 vai ficar muito, né? Na 15, então eu vou começar a pregar. E aí a gente faz a mesma coisa, ponto sobre ponto. Só lembrando, quando faltar uns 4, a gente vai colocar a manta. Aí eu volto aqui para mostrar para vocês. Por enquanto, pode costurar sem a manta dentro. Bom, então faltando aqui uns 3, 4 pontos, eu vou parar para colocar a manta acrílica. A gente coloca um pouco aqui, contanto que fique anatomicamente bom esse focinho, acho que tá bom assim. E aí eu termino de costurar aqui o focinho ao rosto do nosso ursinho. Então, finalizando aqui, a gente faz da mesma forma. Vamos colocar o fio para dentro do rosto e dar um nozinho. Pronto. Agora, nós vamos encher a cabeça. Para encher peças maiores, o ideal é que vocês coloquem uma boa quantidade. Então, eu peguei aqui bastante manta acrílica, porque é mais... Assim, a gente tirar fica mais fácil do que colocar. Colocar depois aos pouquinhos pode dar deformação no bicho, pode ficar
acumulado de um lado ou do outro. Então, a gente põe um tanto bom e depois, se for preciso, vai retirando. Aqui não vai precisar tirar nem pôr. Se você precisasse colocar, o que eu aconselho é você abre um espaço no meio e coloca aqui, tá? Então, aqui tá pronta a cabeça do nosso ursinho. Agora, para fazer o corpo, tem que encher primeiro, para depois colocar as patas. Bom, então vamos lá. Com o corpinho cheio, nós vamos fixar as patas, a perninha e o bracinho. Eu já fixei de um lado, agora eu vou fixar do outro com vocês. A perninha, para ele ficar sentadinho sem tombar para trás, eu coloquei aqui 2, 3, 4, 5, entre a sexta e a 10ª carreiras, tá? Então, como é que eu fiz? Primeiro, vamos tirar esse calombo aqui e passando o fio desta forma. Agora, eu vou colocar aqui, deixar de uma maneira simétrica, né? A 7ª carreira aqui. E aí, eu vou pegando ponto por ponto, procurando sempre fazer um formato, pregar de uma maneira que fique mais arredondado, mais quadrada, né? Dividindo aí, tem 24, vamos dividir mais ou menos e por 4, então vai dar 6 ou 7 pontos que eu vou colocar nesta 7ª carreira aqui. 3, 4, ó, tô pegando ponto de um com ponto do outro, bem simples. 5, deixa eu pegar mais uma aqui. 6, tá bom? Tá bom. Agora eu vou começar a subir aqui. Aqui, gente, eu pego tanto o ponto que vocês estão vendo, quanto a metadinha aqui, ó, o meio do ponto, eu pego também para a perninha ficar do formato que eu quero que ela fique. Então, aqui, pego o outro pontinho e vamos chegando aqui na 10ª que eu falei para vocês, 7, 8, 9, 10, não, 11ª, desculpem. Eu coloquei entre a 7ª e a 11ª. Aqui eu vou pegar o ladinho do ponto. Que é, na verdade, a primeira da barriguinha, né? Por isso que eu escolhi dessa forma. Aqui eu vou deixar um pontinho de intervalo entre a barriguinha e a perninha, né? E aqui eu vou continuar. Então, a gente já colocou 2 lados, eu vou continuar os outros 2, vocês pregam também as perninhas de vocês. Então, tá aqui a perninha colocada. E agora nós vamos colocar o bracinho. O bracinho eu fiz um pouco diferente para mostrar para vocês uma outra técnica de fixar peças no amigurumi. Vocês poderiam, claro, fazer o bracinho e a perninha da mesma forma, enchendo completamente, né? Ia ficar assim, e vocês colocariam no formato arredondado aqui, ficaria fixa a perninha e o bracinho. Aqui eu quis mostrar uma outra técnica que deixa o braço com movimento, que pode ser interessante se você for dar de presente, por exemplo, para um bebê. Então, para fazer desta forma aqui, o que eu faço? Eu encho pouco, né? Ponho só um pouquinho de manta aqui no comecinho só, e vou dobrar em 2. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou tirar o calombo, né? Que a gente tira aqui, pronto. Antes de fixar, eu vou costurar
ponto com ponto, para depois ficar bem certinho, ó. Então, eu vou pegando só a alça de dentro, de um ponto e de outro, estão vendo? Desta maneira. Então, ele ficou assim. Bom, eu vou fixar, aqui eu parei na 11ª, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, na 19ª, ou se você preferir, deixando 2 carreiras aqui do final do corpinho. Então, aqui, bem próximo da barriga, que eu acho que assim fica mais engraçadinho. E de novo, eu vou pegar, o que eu fiz aqui? Peguei logo diretamente da barriguinha, no ponto seguinte. Eu vou pegar, e aí eu posso pegar só um pontinho, porque como eles já estão unidos, não vai ter problema de abrir e sair a manta. Então, eu vou pregando ponto por ponto, até terminar aqui a fixação. Então, terminei aqui. É só vou mostrar para vocês que como a gente colocou as patas com ele já cheio, o arremate é um pouquinho diferente. Ao invés de eu passar para dentro e fazer, eu faço o nozinho aqui fora mesmo. Então, vou dar um nó duplo para não ter problema, né? Então, tá bem fixo aqui. O que que eu faço? Eu jogo o meu fio lá pra dentro e aqui posso cortar, que não vai ter perigo dele soltar, porque tá no meio da manta, tá? Aí, estão vendo que ficou aqui a pontinha dele? O que que você faz? Aperta, peça. Pronto, sumiu. Agora, o que falta é a gente unir a cabeça ao corpo. E aí vai ser bem tranquilo pelo seguinte, a gente tem o mesmo número de pontos na cabeça e no corpo, a gente tem 24 em cada peça. Então, o que eu vou fazer é costurar ponto com ponto. A única coisa que pode dar errado aqui é se a gente não colocar, não alinhar direitinho onde a gente quer a cabeça, tá? Colocar bem no centro aqui com a barriguinha. Então, estando fixado aqui, a gente segura as 2 peças e vamos começar a costura. Opa! Saiu da posição, volta lá, vê se está na posição correta. Volta aqui. E eu vou pegar o primeiro ponto com o primeiro ponto do nosso corpinho, tá? E aí eu vou, opa, pegou aqui na pata, acontece, e vou puxar o fio. Pego o segundo ponto com o segundo ponto e, opa, segundo ponto com segundo ponto. Enganchou em alguma alça, pronto, aqui, e puxo novamente o fio, e eu vou fazendo assim por toda a volta. O único segredo para que fique o pescocinho perfeito é que a cada 4, 5 pontos você puxe levemente o fio para ele dando formato. Não puxa muito forte, senão vai parecer um urso meio enforcado. Vai puxando de levinho e vai costurando por toda a volta. Então, vejam, a gente vai pegando ponto aqui. Eu pego sempre a alça de dentro com a alça de dentro e nós vamos puxando. O que eu esqueci de falar é o seguinte, a manta, às vezes ela pode atrapalhar. Aí, o que você faz? Você vai empurrando com o dedo para que ela não entre na trama dos pontos, aqui não fique saindo, mas você também, se você não tiver muita prática com a manta acrílica, ó, aqui sai um pedacinho, tá vendo? Isso acontece, você pode cortar com a tesoura. Agora, uma outra técnica é você cortar
um círculo de feltro branco e colocar aqui, ou no corpo ou nos dois, e aí esse feltro vai impedir que a manta atrapalhe a sua costura, tá? Então só continuar assim e puxando de vez em quando o fio delicadamente até terminar a junção das duas peças grandes. Então terminei aqui, eu vou dar um nó. Dá um nozinho duplo. Bem preso. Vou colocar aqui no meio do trabalho e vou cortar o fio. Esse fio é a sobra do corpinho, né? A gente usou o da cabeça para costurar, o do corpo ficou, mas não tem problema. A gente também põe na agulha, coloca ele para dentro do trabalho, puxa e corta. E tá pronto o nosso ursinho. Não ficou simpático? Eu adorei. Esse aqui vai com certeza para maternidade comigo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clique em gostei. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Círculo e no meu canal para não perder as novidades. Um grande abraço e até a próxima!